Saudamos todos vocês que nos acompanham aqui no nosso estudo do Evangelho de João, o mais recente agora que estamos tratando, né? Um Evangelho que é um caminho maravilhoso de revelações, de ensinamentos, e por isso mesmo, porque ele é tão grande, tão enorme, eu e vocês que me ouvem, temos que nos fazer pequenos, para que ele cresça cada vez mais. E é assim que a gente começa orando, né? Orando. Precisamos de ajuda, precisamos da força do Espírito Santo. E ele está aqui, graças à obra de Jesus Cristo, graças à doação que ele fez em nosso favor, da sua própria vida. Então nos colocamos na presença do Deus, desse Deus que anunciamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E entregando esses nossos momentos que vamos tratar deste assunto, a Ele pedimos que o Espírito fale por nós e que também quem vai ouvir possa filtrar tudo o que vai ouvir pelo próprio Espírito. Vocês e eu têm o Espírito de Deus e podem usar desse recurso, porque cremos em Jesus Cristo. Essa é a única condição. E nós cremos e confessamos que Ele é o Senhor, e Senhor deste momento também. A Ele nosso louvor e glória agora e para sempre. Amém. Bom, é isso que eu estou falando cada vez mais, cada vez que a gente lê a Bíblia, o texto que a gente está lendo vai se revestindo assim de uma luz maior, né? E essa luz nos espanta, né? O Evangelho de João já é um evangelho bem espiritual. Eu considero mais ainda do que os outros, né? E agora, quando a gente vai perseverando nele, vai dando espaço ao Espírito de Deus, então as revelações se tornam grandiosas. Às vezes a gente não consegue expressar tudo o que está ali, né? Mas estamos aqui insistindo, né? Então vamos nos unir aqui juntos, quem está ouvindo, quem está falando, para que o Espírito de Deus possa fazer fluir toda a verdade. Vamos começar. Bom, nós tratamos nas semanas anteriores, né, do capítulo 4, 3 e 4, né? A história da Nicodemos, que falava, os capítulos iniciais o tema geral é conversão, né? Conversão, renovação, aqueles primeiros passos, né? O renascimento, o despertar da fé e a conversão. E essas condições, né? Uma vez que elas acontecerem, ou seja, se a decisão foi tomada, e é isso que eu queria chegar, a decisão é algo seu, é algo meu, e a gente deu esse passo. E é preciso ter isso em mente sempre. Uma vez tomada essa decisão, ela vai se cumprindo, né? Aquilo que é de Deus não está no nosso alcance, mas a decisão é requerida, né? E nós tomamos a decisão. E isso é o que trata os capítulos de 1 a 4, né? Do capítulo 5 em diante, nós vamos aprender sobre como crescer, porque não basta nascer e ficar pequenino ali, né? É preciso crescer. A vida cresce. Uma vez tive uma profecia que me falava assim: a vida cresce, a vida não esmorece, né? Ela tem que estar continuamente crescendo, continuamente. Esse é o processo. E esse é um processo que dura para a vida eterna, né? Então, se é vivo, está crescendo. Se está murchando, se está definhando, já não tem mais vida. A vida está se esvaindo, né? Isso acontece para as coisas mortais, né? Até a nossa existência aqui ainda é uma existência que está sujeita à morte. Mas temos em vista uma vida que é eterna, né? Então, agora nós precisamos saber como crescer,
nessa vida. E isso que é o assunto do capítulo 5 e 6, e de uma maneira bem interessante para nós, né? Crescimento, vamos aprender qual é que é necessário um alimento, né? E que esse alimento é comida e bebida, né? E, em síntese é isso aí, é simplesinho, acabou. Basta isso. Vamos em frente então. Bom, no capítulo 5 começa com um assunto que é um milagre. Esse milagre, dele a gente vai extrair muita coisa para nós, tá? Porque Jesus fez um milagre aí, um milagre que não tinha assim nenhum mérito por parte da pessoa que recebeu o milagre. Se vocês repararem, nenhum mérito, né? Tanto é que depois que ele recebe um milagre, ele nem sabe quem era Jesus, né? Então não foi uma coisa que ele teve fé, nem fé ele teve, ele estava lá no lugar. Vamos ler aqui que a gente já vai entendendo. Então começa aí no versículo 1. Depois disso, houve uma festa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Então ele tinha saído, depois dos assuntos que nós já tratamos, ele tinha voltado lá para Galileia, né, o lugar onde ele nasceu, e agora ele voltava a Jerusalém. Há em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesdá, que tem 5 pórticos. Nesses pórticos jazia um grande número de enfermos. Então ele descreve quem que estava lá: cegos, coxos, paralíticos, que esperavam o movimento da água, né? Então eram enfermos, cegos, coxos e paralíticos. De tempos em tempos, isso era uma coisa que estava lá na tradição de Israel, que o povo conhecia e que existia este lugar milagroso, tá? Um lugar assim que as pessoas estavam lá esperando milagres, né? Então, o que era o milagre? De tempos em tempos, um anjo do Senhor descia ao tanque e a água se punha em movimento, a água se agitava sozinha. E o primeiro que entrasse no tanque, depois da agitação da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Parece que isso é uma coisa meia fantasiosa, né? Mas isso tem nada que Deus fez, nada que Deus tratou com essa nação de Israel em todo o tempo do Velho Testamento é à toa. É alicerce para tudo que aconteceria em Cristo, tá? Então, isso acontecia lá. E estavam lá todas essas pessoas ali. Então, vamos ver como foi na sequência. Estava ali um homem enfermo que havia 38 anos. 38 anos ele estava lá, né? Vendo-o deitado e sabendo que havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus: queres ficar curado? Vou até parar aqui. Essa é a pergunta mais óbvia que poderia ter, né? Mas é uma pergunta importante, pessoal. Isso nós vamos ver que tem a ver conosco. Porque se o encontro com Jesus é fundamental na nossa vida, ele vai acontecer, mas vai pedir licença. Ele vai ver se você quer. Se você quer, ele vai poder fazer algo por você, né? Que é a nossa conversão. Mas aqui era um problema que o homem estava ali enfermo e havia quantos anos? 38 anos. 38 anos. E ele chega e pergunta: queres ficar curado? Nós sabemos a resposta, né? Se bem que o homem nem tinha noção de que ele poderia curá-lo, né? Ele falou assim, o enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Porque ele pensou talvez que Jesus fosse falar para ele: espera, quando a água se mexer, você entra. Isso ele sabia, né? E o enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto vou, outro já desceu antes de mim. Ordenou-lhe Jesus, deu uma ordem para ele, deu uma palavra, falou para ele uma palavra que impactou ele, que derrubou ele lá para o lado, né? Levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante, aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e foi andando. Aí tem uma observação importante. Ora,
Aquele dia era sábado. Até isso está no plano de Deus, viu, pessoal? É lógico, né? Jesus não fazia nada se não é a própria vontade plena e total de Deus, né? Então, era um dia de sábado e ele saiu carregando o seu leito. Bom, vamos ver o que acontece daí para frente. Ele começou a andar carregando o leito, né? E os judeus começaram a chamar a atenção dele, porque era sábado, né? Os judeus diziam ao homem curado: é sábado, não te é permitido carregar o leito. Respondeu-lhes ele: aquele que me curou disse: toma o teu leito e anda. Me curou, estava lá, provavelmente era um paralítico lá há tantos anos, 38 anos, né? Então ele estava, é melhor obedecer o que ele falou, né? Perguntaram-lhes eles: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? O que havia sido curado, porém, não sabia quem era. Olha que coisa extraordinária. Ele não sabia e nem teve tempo de saber quem que era, né? Então, uma coisa totalmente assim, dada, de graça, né? Não sabia, porque Jesus se havia retirado da multidão que estava naquele lugar. Ele tinha saído do meio da multidão e ele não ia saber mais para onde ele teria ido, né? Mais tarde, Jesus o achou no templo e lhe disse: eis que ficaste são, já não peques, para que não te acontecer coisa pior. Então, uma exortação. A exortação ao paralítico é o seguinte: não peques, para não te acontecer coisa pior, né? E os judeus reagiram a reação dos judeus foi que com reservas em relação ao que Jesus havia feito, né? Então, a descrição do fato é essa que nós acabamos de ver, né? Voltando um pouquinho, o homem estava ali, no mesmo instante que Jesus falou, ele ficou curado, tomou o leite e foi andando, e era dia de sábado. Tudo isso aconteceu porque Jesus tinha tomado essa determinação mesmo, de curá-lo ali, aquela pessoa. Vamos pensar um pouquinho sobre o que isso significaria. Vamos pensar na nossa conversão. A conversão, assim, das pessoas que estão no mundo. Pessoas, não digo a conversão desde a infância, a conversão, por exemplo, de quem está no mundo e, de repente, se confronta com a verdade, que é a palavra de Cristo, e se converte, né? Aquilo acontece instantaneamente. Ele ainda não sabe nada, não sabe o porquê de coisa alguma, né? Mas ele se converteu. E essa conversão, em termos espirituais, é uma transformação notável. Bom, para a gente entender esse fato aqui e tirar as melhores conclusões dele, vamos pensar nesse tanque, né? Vamos voltar mais um pouco atrás aqui. Então, era um tanque que tinha água parada e, de vez em quando, ele se movia. Esse tanque ficava tinha 5 pórticos. Vamos trazer isso para uma realidade humana, né? Pensar um paralelo, fazer um paralelo aqui para tirar conclusões. 5 pórticos lembra do ser humano com 5 sentidos. 5 pórticos são 5 entradas, certo? E as 5 entradas de um ser humano são os sentidos, né? A visão, a língua, o paladar, a audição, paladar, a visão e o tato, né? E o olfato, né? O olfato. São os 5 pórticos. O homem vive em função desses sentidos, né? O homem natural vive em função desses sentidos aí, né? E tudo que ele faz é baseado nisso. E o que o homem natural está fazendo? Vamos ver como que o homem natural é bem representado por esse judeu que estava lá há 38 anos. Ele estava procurando esse movimentar das águas. Você vê que esse fato que tinha lá era também um ensinamento da parte de Deus. Porque o ser humano,
ele vive em função de alcançar um objetivo, de alcançar algo. Mas esse objetivo, às vezes, é frustrado por um monte de situações que não levam ao sucesso total que a pessoa pretende, né? Então, esse mover das águas seria assim, circunstâncias favoráveis, mas são favoráveis para aquele que está buscando aquela circunstância, né? Então, nem sempre serve para todos. E a pessoa está ali nessa luta, todo mundo está aí. No mundo que a gente não tem essa visão aqui que nós estamos abrindo, todo mundo está trabalhando para ter uma vida melhor, condições melhores, para enriquecer, ou para ter sucesso em esporte, ou para ter sucesso em... procurando a oportunidade. Então, o tanque representava a possibilidade dessa oportunidade acontecer ou não, né? Ficava lá, ele estava há 38 anos lá, né? Então, essa é a situação do homem natural no mundo. Ele vive em busca de uma oportunidade que lhe traga sucesso, porque isso é para ele vida. É vida enquanto está aqui, né? Então, essa é a procura. Jesus vem com uma alternativa. Se queres, se você tomar a decisão, eu posso te curar, te libertar disso, né? Então, estou começando a entender aqui que é grande tudo isso que estava acontecendo aí, né? E agora, outro conceito que está aí embutido nessa parábola é que era dia de sábado. Era dia de sábado. Dia de sábado é o dia do descanso. O descanso para o judeu era não fazer coisa alguma, nem brigar por serviço, por trabalho, nem por comida, não se trabalhar, não fazia comida. Era o sábado, era sagrado, né? E agora, o dia de sábado ganhou uma nova condição. E essa nova condição é que Jesus veio trazer também. Porque Jesus deu a ordem para ele, toma o seu leito e anda. Então nós estamos vendo que o cristão, a hora que se converte, ganha essa mesma ordem, né? Tomar todas essas coisas que o cristão precisa, as ferramentas para poder viver nesse mundo. O leito era o lugar que ele vivia, né? Pegar isso e começar a seguir, a andar em dia de sábado, né? Essa é a condição. Nós precisamos aprender, o cristão convertido precisa aprender a andar em dia de sábado sem profanar o sábado. E é isso que os judeus não conseguiam ver. Mas que em Cristo é possível. Então é isso que nós precisamos aprender aqui hoje. Isso é importante para nós, tá? Bom, vamos ver, vamos continuar no assunto aí para ver os fatos seguintes. Está lá, do versículo 10 em diante, agora nós vamos ver, continua aí o tema exortação ao paralítico e reação dos judeus. E os judeus diziam ao homem curado, é sábado, não te é permitido carregar o leite. Respondeu ele, bom, esse nós lemos, Jesus contou, eis que ficaste são, não peques para não acontecer coisa pior. Então, vamos trazer isso para esse nosso entendimento que a gente está fazendo. Você se converteu, você começou a andar de uma maneira diferente nesse mundo, a se comportar de uma maneira diferente, não importa qual era a nossa condição de ser humano, se era mais privilegiado nisso, menos naquilo, ou onde estivéssemos, mas temos uma nova condição. Tem uma exortação, um alerta. Cuidado, certo? O convertido tem que começar a se vigiar quanto a pecados, certo? Porque senão ele tem que passar por uma purificação, e isso é um juízo, e, portanto, pode acontecer coisas ruins com ele, né? Então, esse é um alerta, né? Um alerta que está aí. E nós temos que entender isso para evitar. É simplesmente isso, né? Bom, aquele homem foi então contar aos judeus, pois que ele soube que era Jesus, que tinha curado ele, que fora Jesus quem o havia curado. Por esse motivo, os judeus perseguiam Jesus, porque fazia esses milagres em dias de sábado, e ele falava, esse não é da parte de Deus, né? Mas ele lhes disse, meu Pai continua agindo até agora,
e eu ajo também. Então Jesus afirmava, é Deus que está me mandando fazer isso. Então eu tenho uma razão, né? Por essa razão, os judeus, com maior ardor, procuravam tirar-lhe a vida, porque não somente violava o repouso do sábado, mas afirmava ainda que Deus era seu pai e se fazia igual a Deus. Então você está vendo que começa uma reação. Bom, eu abri um parênteses aqui para falar o seguinte. Esses fatos não é brincadeira que está aí no Evangelho. Tá? Bom, primeiro que tem um ensinamento enorme para nós, né, convertidos. Mas também tem algo aqui triste. Algo triste que eu vou falar, porque Jesus veio para os judeus, ele sabia que eles não iam aceitá-lo. Deus sabe tudo, é onisciente de todas as coisas. Mas ele cumpriu a justiça, ele veio para eles, né? E eles se recusaram e a porta se abriu para nós. Tá? Então, essa condição dos judeus, ela foi se acentuando na medida que Jesus começou a andar no meio deles e fazer cada vez mais milagres. Não era para todos, muitos se converteram. A nossa salvação, nossa dos gentios, que são todos os outros povos, né, sobre a terra, a nossa salvação vem dos judeus. Os apóstolos todos eram judeus. A Bíblia foi escrita por eles, né? Então, mas a grande maioria deles, naquela época, se perdeu, se confundiu e não conseguiu ver a luz, e justamente é isso que o Apocalipse nos mostra, que as cartas nos mostram, as cartas de Paulo, que os judeus estão como que vendados os olhos até o dia da segunda vinda de Cristo, da proximidade da segunda. Então, o sinal da proximidade vai ser a conversão dos judeus. Então, o que eu estava dizendo, a parte triste desse ensinamento do Evangelho de João, é que os judeus ficaram lá, confusos, vivendo assim numa lei que hoje não se enquadra bem e que não conseguiram ver Cristo. Não conseguir ver Cristo. Coisa que nós temos, tá? Temos por enquanto. A tendência do mundo é ir se afastando dessa visão. Mas na medida que nós formos nos afastando, a visão para os judeus vai se acentuar, tá? Então isso é sinal da proximidade do final dos tempos. E, aliás, é um grande sinal, né? É um grande sinal porque é um sinal que foi dado até para o profeta Daniel, que eles se converteriam em massa, né? E aí então Jesus viria, que seria a segunda vinda. Então estamos falando todas essas coisas para comprovar como é importante cada pedacinho da palavra de Deus, né? Então, vamos terminar aí a frase. Por essa razão, os judeus, com maior ardor, procuravam tirar a vida de Jesus, porque não somente ele violava o repouso do sábado, mas afirmava ainda que Deus era seu pai e se fazia igual a Deus. Jesus continuando esse mesmo tema, né, da controvérsia aí entre os judeus e o que Jesus estava anunciando, continua no versículo 19. Jesus tomou a palavra e disse-lhes: em verdade vos digo, o filho de si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só faz o que vê o pai fazer. E tudo o que o pai faz, o filho faz também. Tudo que o pai faz, o faz também semelhantemente o filho. Pois o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz. E maiores obras do que esta lhe mostrará, para que fiqueis admirados. Então os milagres virão para nós ficarmos admirados e para aprendermos com eles. Com efeito, como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, assim também o Filho dá a vida a quem quer. Assim também o Pai não julga ninguém, mas entregou todo o julgamento ao Filho. Aqui tem muita informação para nós, né? Bom, primeira coisa, o filho de si mesmo não pode fazer coisa alguma. Isso é uma coisa importante para nós convertidos. Nós nascemos de Cristo e tudo que nós quisermos fazer por nós mesmos não vale nada, tá? Nós temos que fazer as coisas sabendo que é a vontade do nosso Senhor, que é Cristo.
Assim como Jesus só faz o que vê fazer o Pai. É o que está aí na tela, né? E nós precisamos aprender isso. Mas como que a gente pode saber isso, né? Então, isso a gente já viu nos textos anteriores. Deus não nos deixou sozinhos, mas na conversão Ele nos deu aquele que nos ensina e que nos mostra. Nós precisamos aprender a ouvir. Aprender a ouvir quem? O Espírito de Deus que fala ao nosso espírito recriado. Essa é a nossa conversão. Nascer de novo, lá de Nicodemos, é receber um novo espírito que é capaz de ouvir o Espírito de Deus. É uma coisa progressiva, é uma coisa lenta, não é fácil, mas o Espírito de Deus está em nós. Precisamos recorrer a Ele. Temos os recursos das orações, da oração no Espírito, tudo isso é para nosso auxílio, tá? Então, precisamos aprender a ver a direção de Deus para agir. Porque nós temos que fazer neste mundo a vontade dele e não mais a nossa. Nós nascemos de novo por uma nova vida. Uma vida onde se cumpre a vontade de Deus. E aí, no versículo 20, continua. Pois o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. Maiores obras do que esta lhe mostrará, para que fiqueis admirados. Então, o Evangelho vai nos mostrar isso. São paralelos de coisas que nós também temos que aprender a viver, né? Com efeito, como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, assim também o Filho dá a vida a quem quer. Assim também o Pai não julga ninguém, mas entregou todo o julgamento ao Filho. Olha só como funciona a justiça de Deus. É extraordinário, cada detalhe, não tem nada que passa sem estar na luz. Aí você entende tudo, você entende por que Jesus veio ao mundo, por que ele nasce da mulher, para nascer como filho do homem. Ele nasceu como filho do homem, da mulher, passou pelo nascimento da mulher, se fez um de nós integralmente em todas as nossas limitações, pagou o preço do nosso pecado porque ele morreu na cruz, que era a condenação do pecador, porém sem nenhum pecado, para ter um saldo nele mesmo, na existência dele, tem uma dádiva que fica ao alcance de todo aquele que nele crer, né? Mas ao fazer isso, ao passar no mundo a viver como nós, crescer desde criança até atingir a idade madura e viver esta vida aqui, ele tem todas as condições de justiça para julgar os homens. Não é alguém que esteve sempre na glória e que sabe todas as coisas que vai te avaliar. É aquele que passou por onde você passou, por onde eu passei, e que sabe as nossas fraquezas, né? Então, assim também o Pai não julga ninguém, mas entregou todo o julgamento ao Filho. Nós estamos vendo como é importante esse Evangelho de João para nós, né? E essa orientação que está na tela aí, que eu vou repetir, é importante para nós. O filho de si mesmo não pode fazer coisa alguma, só faz o que vê o Pai fazer. E tudo que o Pai faz também semelhantemente o Filho. Então, vamos entender isso para nós, tá? Guarda isso daí, porque a gente tem que aprender a viver ouvindo o que o nosso verdadeiro Pai, que é o Deus, o Filho e o Espírito Santo quer. Essa é a nossa condição. Continuando aí nessa questão. Desse modo, todos honrarão o Filho, bem como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Olha aí, importante, né? Aquele que não honra Jesus, que se fez como nós, andou aqui, não pode honrar o Pai que o deu por nós, que o entregou por nós. E aí vem a frase, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, é Jesus falando, tem a vida eterna, e não incorre em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, esse é o nosso cuidado, pessoal, é estar na fé em Jesus, crer e estar cheio da palavra. Nós vamos falar bastante, esses capítulos 5 e o 6, vão mostrar a importância disso, estar na palavra e crescer na fé.
Essas duas coisas são necessárias, né? A fé vem de ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus, tá? Então, a fé se desenvolve assim. E ao desenvolver-se assim, nós vamos cada vez mais entrando na vida, né? Passou a condição de morte e entramos numa vida. A morte do nosso corpo já não é nada, né? Ela vai passar e nós já temos segurança da vida eterna pela fé em Jesus Cristo. E é aí que nós precisamos agora reforçar essa confiança com essa frase que está aí embaixo, ó. Precisamos estar confiantes quanto ao julgamento que define a primeira ressurreição. Nós aprendemos no livro do Apocalipse as duas ressurreições, a primeira daqueles que se transformaram em Cristo. Esses não passam pelo juízo que separa as trevas, as ovelhas dos cabritos, ou seja, aqueles que serão lançados no lago de fogo, portanto tem o risco do lago de fogo, e aqueles que serão aceitos no reino, não no status de filho, mas para viver a Nova Jerusalém, sem, contudo, se tornar filhos de Deus, né? Mas nós precisamos estar confiantes quanto ao julgamento, esse julgamento que nos leva não a esse juízo final, mas à primeira ressurreição, aqueles que estarão reinando com Cristo, que serão considerados em vários níveis de crescimento, porém, filhos de Deus. É uma coisa que tem que ser o centro da nossa atenção. Continuamente, esse é o centro da nossa atenção. E daí a importância dessa palavra, né? A vida eterna está lá, para aquele que crê em Jesus, né? E nós precisamos estar cada vez mais nos enchendo da natureza de Cristo, e esse é o processo de crescimento, para que a vida cada vez mais se consolide em nós. Vamos lá, continuando. Em verdade, aí Jesus continua a afirmar, em verdade vos digo, vem a hora, e já está aí, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então ele está falando sobre nós, sobre a nossa conversão, né? Nós que nascemos nesse mundo, a pessoa pensa que está viva, mas aos olhos de Deus ela está morta. Por quê? Por causa do pecado de Adão, né? Aquilo já está dentro da gente. Mas, em verdade vos digo, vem a hora em que os mortos, nós ouviremos a voz do Filho de Deus, nós somos que nem o paralítico, aquele enfermo lá no tanque, né? Ele vai ouvir a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Pois como o Pai tem a vida em si mesmo, a vida está nele, ele é a vida eterna, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo, e lhe conferiu o poder de julgar. Olha lá, explicando novamente. Por que é ele que julga? Porque ele é o Filho do homem, ele viveu a nossa condição. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros sairão deles ao som de sua voz. Os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida, e aqueles que praticaram o mal ressurgirão para serem condenados. Então tem o juízo, e nós queremos estar na primeira ressurreição, que é aquela que fica livre da condenação dos que estão no mal, né? De mim mesmo não posso fazer coisa alguma. Jesus está falando de novo essa frase, dele mesmo, ele não pode fazer coisa alguma. Julgo pelo que ouço, temos que aprender a ouvir, e o meu julgamento é justo, porque é a vontade de Deus, é a justiça. Porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então aqui fecha todo o contexto. Nós precisamos aprender a ouvir o Espírito, somos convertidos, e o Espírito fala pela palavra de Deus, nós temos que ir lá buscá-la, e buscar entendimento com o auxílio dele, com a oração no entendimento, com a oração no Espírito, para que nós possamos dar aqueles passos, lembra? Unir a fé à virtude, que é a busca da verdade e da palavra, a virtude é a revelação, e essa revelação vem pelo Espírito, e daí a revelação vai nos levar a chegar até a piedade e a comunhão com Deus, tá? Tem os próximos passos da sequência da carta de Pedro.
Nós já falamos bastante disso, né? Vamos em frente. Bom, Jesus continua. Se eu der testemunho de mim mesmo, não é digno de fé o meu testemunho. Há outro que dá testemunho de mim, e sei que é digno de fé o testemunho que dá de mim. Vós enviastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Não invoco, porém, o testemunho de homem algum. Então, vamos lembrar que nós estamos aqui tratando daquele momento, aquele conflito, aquela situação estranha que havia surgido, porque aquele homem saiu carregando o leito em dia de sábado, e aquele que era tido por alguns como um profeta, que era Jesus, anunciado por João Batista, para esses ficou uma visão seguinte: mas espera aí, isso não pode ser, porque ele está ofendendo a palavra de Deus, né? E esse alerta para os judeus era importante, por isso que Jesus está esclarecendo: eu não estou fazendo de mim mesmo. Sei que é digno de fé o testemunho que Deus dá de mim. Tudo que eu faço é para comprovar o que Deus disse sobre mim, né? Então, esse alerta é para os judeus, né? E os judeus enviaram mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade. Não invoco, porém, testemunho de homem algum, João disse para eles. Digo-vos aliás, Jesus disse para eles, ele não está invocando o testemunho de João, embora João tenha testemunhado a favor de Jesus. Digo-vos essas coisas a fim de que sejais salvos. E aí acrescenta: João era uma lâmpada que arde e ilumina, João Batista, né? Vós, porém, só por uma hora quisestes alegrar-vos com sua luz. Está falando para os judeus, tá? É o alerta para os judeus, né? Mas tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que meu Pai me deu para executar, estas mesmas obras que faço, testemunham a meu respeito que o Pai me enviou. Então, Jesus aqui está insistindo. Esse alerta para os judeus era algo que tinha que se cumprir por causa da justiça, mas eles haviam de se separar. Deus já tinha anunciado isso até no Velho Testamento, né? Então, estamos vendo um momento importante, né? Os judeus saíram, não conseguiram ver a luz que é Jesus, e até hoje estão assim, mas tem essa promessa do retorno, né? E como a gente leu no Apocalipse, isso é um sinal do final dos tempos, eles vão começar a se converter. Era até bom que alguns judeus escutassem essas palavras, né? E lessem esse evangelho sob essa visão que está sendo anunciada, né? Como era bom se eles começassem a ouvir, né? Porque há uma certa nostalgia pela ausência daqueles que nos deram o caminho, que é o próprio Cristo, né? Continuando ainda nesse alerta. E é Jesus falando: e o Pai que me enviou, ele mesmo deu testemunho de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua face, e não tendes a sua palavra permanente em vós, pois não credes naquele que o enviou. Aqui tem uma informação importante, esse versículo. Falou para os judeus que eles não tinham a palavra totalmente permanente neles, porque eles não estavam crendo naquele que Deus mesmo enviou. Então essa palavra já anunciava ele de alguma forma, né? E aí ele fala na sequência: vós perscrutais as Escrituras, julgando encontrar nelas a vida eterna. Pois bem, está até certo vocês fazerem isso, né? São elas mesmas que dão testemunho de mim. Então nós estamos vendo aí que a Bíblia é um todo, é um contexto todo, e ela já, lá no Velho Testamento, desde a criação, apontava para Cristo, tá? Então é isso que nós precisamos ter, essa ciência de quão importante é essa palavra como um todo. Vós não quereis vir a mim, ele está falando para os judeus, para que tenhais a vida. Não espere a minha glória dos homens, mas sei que não tendes em vós o amor de Deus. Então ele estava deixando claro isso para os judeus. Eles estavam perdendo a oportunidade de estar no centro do amor de Deus, que era caminhando com Cristo. Se bem que muitos deles caminharam com Cristo e abriram a porta para nós. Esse aspecto nós temos que ter
sempre dentro de nós ter em vista isso. Continuando, Jesus continua: vim em nome de meu Pai, mas não me recebeis. Se vier outro em seu próprio nome, é a vez de recebê-lo. Como podeis crer, vós que não recebeis a glória, que recebeis a glória uns dos outros, e não buscais a glória que é só de Deus? Não julgueis que vos hei de acusar diante do Pai. Jesus está falando: eu não vou acusar vocês diante do Pai. Há quem vos acuse, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Pois se cresceis em Moisés, ele vai explicar, porque essa frase é estranha, né? Moisés acusando todos os judeus, aqueles que ele libertou do Egito. Por que Moisés os acusa? E ele explica: pois se cresceis em Moisés, certamente creríeis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis nas minhas palavras? Então Moisés deixou escrito: vocês vão ter um profeta como eu. Lembra? Nós falamos disso no início do Evangelho de João, nos outros textos que a gente passou. Vocês vão receber um profeta como eu, que vai trazer a libertação. E é isso que Jesus estava anunciando: a libertação, a vida eterna, a libertação da morte. Ele estava abrindo uma porta para uma multidão sair, como Israel saiu do Egito. Isso estava à disposição deles, eles não estavam vendo. Por isso, se cresceis em Moisés, creríeis em mim. É isso que Jesus está querendo abrir os olhos. E que, se tudo, e como tudo vai se cumprir, em breve os judeus vão abrir os olhos. Mas muitos, em todo esse período, passaram na escuridão, né? Vamos continuar aqui. Bom, daqui para frente, deixa eu ver quanto tempo ainda temos aí. 15 minutos. Bom, vamos avançar um pouquinho aí. Daqui para frente vão entrar dois milagres importantes que Jesus fez e que são fundamento para um monte de coisa para nós, tá? Mas esse monte de coisa nada mais é que anular, guarda isso, anular qualquer possibilidade de insegurança e de temor, de ansiedade naquele que se converteu. Esses milagres são coisas extraordinárias que Jesus fez, mas Jesus não estava aqui para fazer show, tá? É um sentido, pessoal, você tem que guardar isso, tá? É um sentido importante para nós. Ele fez esses milagres para que nós, olhando para isso, crescêssemos mesmo sem ver. Lembra? A fé sem ver é a fé que Jesus espera de nós. Não sem ver, você vai ver, mas a fé antes de ver. Porque a fé é assim, ela tem que vir antes de ver. Então, esses milagres têm a função, são extraordinários. Esse milagre primeiro aqui, que é o da multiplicação dos pães, além de ser uma coisa que é extraordinariamente anormal, é o único milagre que foi narrado nos 4 evangelhos, tá? Ele está lá porque tem um sentido importante. Afinal, todo mundo que nasce nesse mundo, enquanto está lá do lado do tanquinho, andando nos 5 sentidos, ele está procurando comida e bebida, né? Só que agora vem um sinal que mostra que isso não é mais prioritário, e a gente tem que aprender. Tem que aprender isso aí. Se nós estamos em Cristo, temos que aprender isso. Aprender lá dentro de nós, né? Então, vamos lá. Começar agora esse assunto, para ver. Agora já deu para criar uma expectativa boa sobre o que Jesus vai falar para nós, né? Então, vamos ler. Vamos ver primeiro esse milagre da multiplicação dos pães. São os dois. Os dois são coisas essenciais para o homem natural. Primeiro, depois disso atravessou Jesus o lago da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o uma grande multidão, porque via os milagres que fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu a um monte e ali se assentou com seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, festa dos judeus. Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele e disse a Filipe: onde compraremos pão para que todos esses tenham o que comer? Essa é outra pergunta, parece a pergunta lá para o enfermo do lado do tanque, né?
Não tem jeito, né? Onde que nós vamos comprar pão para todas as pessoas? Nós vamos ver que eram cerca de 5.000 pessoas, né? E, além disso, eles estavam longe, lugar afastado, né? Então, é uma pergunta justamente para provocar você, provocar eu, todos aqueles que estavam lá, né? E vamos ver a continuação. Falava assim para os experimentar, porque bem sabia o que havia de fazer. Então ele estava só mexendo com os apóstolos, né? Filipe respondeu: 200 denários de pão não lhes bastam, para que cada um receba um pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, aquele um lá que nós já vimos, que se converteu logo no começo, né? Disse-lhe: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Só que era importante, pessoal, alguém ter algo do homem mesmo, do homem perecível lá. Sempre é requerido isso de nós. Um pouquinho, um nada. Como é requerido que você ao menos leia a Bíblia, ao menos busque entender. É coisa simples, mas precisa ter. Porque é isso que dá start à coisa grande, aquilo que vem por Cristo, tá? Então, ali estava um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. E isso não é nada para tanta gente. Disse Jesus: fazei-os assentar. Ora, havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se aqueles homens em número de uns 5.000. Olha lá, 5.000 pessoas, né? Bom, vamos ver aí o que aconteceu na sequência. Jesus tomou os pães e rendeu graças. Em seguida distribuiu às pessoas que estavam sentadas, e igualmente dos peixes, e lhes deu quanto queriam. Não fez restrições. Estando eles saciados, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Vamos parar aí um pouquinho. Você imagina os discípulos todos, e aqueles que eram mais próximos, que estavam seguindo há mais tempo, além dos 12 que estavam ali, começaram a distribuir para aquela multidão, assentado na relva, e passando rapidamente, tinha que entregar tudo que podia o mais rápido possível, né? Porque era muita gente, né? E começaram a distribuir tudo isso, né? Imagina pegando lá dentro e tirando, dando, nunca acabava. Não acabava. O que será que significa isso para nós, hein? Porque, o que eu falei, esses 2 milagres têm um sentido importante para aquele que está andando, crendo em Jesus de verdade. É um sentido importante porque, pessoal, o que comer, e depois nós vamos ver no outro milagre, os medos, a ansiedade, essas 2 coisas se tornam importantes para o homem material, aquele que está do lado do tanque lá esperando o mover das águas. Tão importante que tudo é centrado nisso. Mas agora acontece algo extraordinário que não se sabe de onde vem e que provê coisas que são impossíveis, materialmente falando, né? E aí então os discípulos recolheram os pedaços que sobraram para não se perder nada, e eles recolheram dos 5 pães de cevada que sobraram e encheram 12 cestos de pães e de peixe, né? Então, veja só, 12 é o número daqueles que distribuíram. E essa condição é a condição que nós precisamos ganhar confiança nisso. É um crescimento. O cristão tem que aprender a saber que ele será provido por Deus e que perde prioridade às coisas desse mundo que são essenciais, básicas, e que, se não tiver, a pessoa definha e morre, né? Lembra? Jesus falou, temos que alimentar essa população. Estamos longe de tudo, não tem nada para comer, vão desfalecer pelo caminho. Essas são as ameaças que vêm contra nós quando as situações de provisão começam a falhar.
Mas nós não podemos mais ser deste número que vive assim, que vive com foco nisso, né? Porque se nós estivermos fazendo o que importa, que é distribuir daquilo que temos, que é esse pão da vida que nós temos, que nós vamos aprender mais aí na sequência, então nós vamos recolher das sobras, que é o necessário para nós, e não vai faltar. Mas é uma coisa que tem que crer antes de ver. Tem que crer antes de ver, senão nós vamos ficar com o pé nos dois lados. E é o que a gente acaba fazendo na maioria das vezes, tá? Então, vocês estão vendo como esses ensinamentos são importantes para nós, para uma mudança, para uma nova fase, né? À vista desse milagre de Jesus, aquela gente dizia: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Jesus, percebendo que queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Então nós estamos vendo aí que eles começaram a pensar, olha como é importante essas coisas materiais, né? Quando eles viram que Jesus podia fazer isso, imagina, nossa, ia ter comida em abundância, é só tirar, tirar do recipiente que ele não acaba nunca, né? Então começaram a falar, não, esse vai reinar para nós aqui, né? Mas não, nós temos sim que fazer Jesus rei, mas é rei não para esta vida, não para os alimentos daqui, mas para a vida que está por vir. E ele é o Senhor, ele é o nosso rei, né? O segundo milagre, outro milagre importante para o convertido. Tá? Então nós já vimos que a questão da alimentação é um obstáculo para o convertido. Às vezes começa a tomar todo o tempo dele, porque ele não consegue crer nessa provisão e nem abrir mão das coisas que precisam ser deixadas para seguir a Jesus. Tá? Então isso é um ensinamento que precisa refletir. Cada cristão precisa refletir. Vem o outro aí, que é andar sobre as águas. Esses dois milagres estão aí na sequência e eles estão aí por uma razão importante, né? Que esse também é um atributo de fé e que nós precisamos nos firmar nele. Nós não precisamos mais estar andando em cima do barquinho com piso, com o remo lá para remar, suando. Não, a gente pode sair andando sobre as águas, tá? Então vamos entender isso, né? Chegada a tarde, os seus discípulos desceram à margem do lago. Subindo a uma barca, atravessaram o lago rumo a Cafarnaum. Já era escuro e Jesus ainda não tinha se reunido a eles, Mas o mar, entretanto, se agitava, porque soprava um vento rígido. Tendo eles remado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus que se aproximava da barca, andando sobre as águas. Ficaram atemorizados, mas ele lhes disse: sou eu, não temais. Quiseram recebê-lo na barca, mas pouco tempo depois a barca chegou ao seu destino. Como eu disse, esses milagres foram escritos em vários evangelhos. No de João, ele concentrou aqui só o que importa, tá? Tem em outros evangelhos que vai mostrar que nessa ida de Jesus, ele passou próximo à barca em que estavam os discípulos, eles se assustaram, né? Como está escrito aí, mas depois então teve aquele evento de Pedro, que ele quis descer nas águas e andar, e andou um momento sobre as águas, mas depois ele ficou olhando para as ondas, ficou olhando para o vento, e o barulho cada vez mais intenso ao redor dele, se atemorizou, e aí então ele afundou. E é isso, tudo é ensinamento para nós. Nós, às vezes, ainda não estamos num nível de fé muito grande, vamos depender mais das coisas desse mundo que precisam de tempo, de toda a nossa dedicação, mas a gente precisa ter em vista que isso deve ser cada vez menos em nossa vida, tá? Cada vez menos. Então, esses dois milagres são com respeito ao cristão estar na fé e essa fé gerar a paz. Esse aqui, que mostra o mar,
ele está mais com enfoque nos perigos. Porque quando você olha para o mar, você não sabe o que está lá embaixo, é um abismo, são trevas, são monstros, são coisas que vão te destruir, te acabar. Então, esses medos das coisas desse mundo, eles vão se dissipando para aquele que anda sobre as águas. Isso é ter a fé que você não está mais sozinho, mas que o Espírito de Deus está com você. A questão do outro, do milagre da multiplicação dos pães, está relacionado com as necessidades de cada dia. Também essas necessidades, às vezes, começam a querer faltar e o cristão tem que se firmar, são oportunidades de se firmar na fé. Então, tudo isso é coisa que nós precisamos desenvolver nessa caminhada de fé. Deixa eu ver aqui a próxima tela. Vamos ler isso aqui e vamos ver se dá para a gente concluir por aí por hoje. Tá? Então, por que buscar Jesus? Pelo alimento? É verdade. Vamos ler o que o texto dizia. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que Jesus não tinha subido com seus discípulos a única barca que estava lá, mas que eles tinham partido sozinhos. Nesse meio tempo, outras barcas chegaram de Tiberíades, perto do lugar em que tinham comido o pão, depois que o Senhor ter dado graças. Reparando a multidão que nem Jesus nem seus discípulos estavam ali, entrou nas barcas e foi para Cafarnaum à sua procura. Vamos ver só a conclusão disso. Então, continuando. Encontrando-o na outra margem do lago, perguntaram: Mestre, quando que chegastes aqui? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, buscai-me, não porque vistes os milagres, mas porque comeste dos pães e ficastes fartos. Bom, aqui já Jesus deu para nós um ensinamento importante, tá? Nós não podemos ir para Jesus porque com ele nós vamos ter suprimento do pão e vamos ser amparados nas dificuldades, nos abismos, tá? Não é por causa disso. Isso é um acréscimo, isso é algo que vem e que não é o foco do cristão. Mas a paz que leva a não dar foco a isso é necessária. Essa paz é necessária e é isso que esses dois milagres mostram, que Jesus tem poder para isso, né? Então, nós não podemos buscar Jesus com base só nesses milagres, só por causa disso, só para comer o pão e só para estar livre de uma queda no abismo, né? E então ele acrescenta: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna. Opa, tem um trabalhai aí. Mas não é aquele trabalhai que nós fazemos e que gasta todo o nosso tempo, que é o trabalhar da comida que perece. É o trabalhar pela que dura até a vida eterna. Que trabalho é esse? Você deve se perguntar para você mesmo. Qual é esse trabalho? É eu ir na igreja uma vez por semana, sair de lá e trabalhar o resto da semana na comida que perece? É esse? Ou eu tenho que começar a transferir aí as coisas, aumentando o tempo de um e diminuindo o tempo do outro, né? Então isso é coisa que nós temos que julgar. Isso é pessoal, é cada um por si, né? E a ordem de Jesus é essa: trabalhai sim, não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna. Mesmo que essa comida que perece tenha que te ocupar um tempo, ela não deve ter a importância da outra. A outra tem que ter mais importância, muito mais. E essa comida que dura para a vida eterna é a que o Filho do Homem nos dá, pois nela Deus Pai imprimiu o seu sinal. Perguntaram-lhe: que faremos para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então tudo começa na fé, e essa fé tem que crescer a ponto de nós começarmos a superar as ameaças que nos cercam mediante a fé, na confiança de que agora há um poder maior nos conduzindo, nos ensinando, nos transformando. É um passo diário, a cada dia, é uma perseverança. Perseverança, vamos guardar isso por aqui, porque nós vamos encerrar por aqui hoje, tá? Vamos refletir agora só um instantinho sobre estas coisas, né?
Como é maravilhosa essa palavra de Deus. Como ela traz para nós conceitos que, ao serem revelados pelo Espírito de Deus, não é quem está falando aqui, é o Espírito de Deus, né? Ao serem revelados pelo Espírito de Deus, elas têm um conteúdo que é extremamente vida. É vida. E olha, não é essa vida daqui que está sempre com a ameaça do fim. É a vida eterna. Como é importante a gente tomar esse alimento que dura para a vida eterna. E nós vamos ver qual que é esse alimento na continuidade. Esse alimento é algo extraordinário, que está no corpo e no sangue de Jesus Cristo. E vamos aprender em tudo o sentido completo desse sangue e desse corpo. Que Deus, nosso Todo-Poderoso, nos conduza para isso. Então, vamos entregar esses momentos que estivemos aí, embora à distância, unidos em Cristo, e glorificar o nome do Pai na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois Ele cumpriu toda a obra que torna possível nós vivemos essa vida nova que tem que se estende para a vida eterna, e nos deu também a possibilidade de obter forças nele para superar esse tempo que estamos no mundo com paz, com alegria, com a satisfação que vem dele. A ele nosso louvor e adoração agora e para sempre. Amém.